Então, turma, hoje vamos dar início à unidade 4 e nós iremos falar sobre um novo gênero textual. Nós vamos estudar agora a carta. A carta, para nós, já é um meio pouco utilizado, né? A carta que é utilizada como meio de comunicação, como a gente entrar em contato com um amigo, com um parente, já é pouco utilizada nos dias atuais, né? Nós utilizamos mais os meios vinculados à internet, nós utilizamos e-mail, né? Já temos comunicações mais diretas através de WhatsApp, né? Mas é um meio de nos comunicarmos importante, né? Que ainda avalia. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a carta, certo? Então, nós temos aqui, né, a imagem, esse menininho, ó, em uma cadeira de rodas, e ele está indo aos correios, tá vendo? Postar a sua carta. Para quem será, né, que ele está enviando essa carta, né? Então, chega aqui, ó, na agência dos correios, onde nós podemos entregar encomendas, cartas, né? Então, é um serviço dos correios, né? Você já recebeu alguma encomenda que chegou pelo correio? Você já precisou ir ao correio com alguém para enviar uma encomenda? Pelo correio, chegam também muitas cartas. Você já recebeu cartas? Conhece alguém que escreve e recebe cartas? Será que vocês conhecem alguém que ainda utiliza, né, da carta para se comunicar? Então vamos lá, vamos dar início aqui aos nossos estudos. Acompanhe aí no livro de vocês. Com os colegas, observe a imagem e o texto. Mas vamos nós, né? Aqui, cada um na sua casinha, né? Com o seu aparelho de telefone, ou pelo computador, ou pelo notebook. Vamos lá. Pela estrada fora, foi o carteiro sozinho levar uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha, tão estranha que o carteiro até comentou baixinho. Que dentes compridos, vovozinha. Trouxe uma carta para o... Quem será que era essa vovozinha? Que história essa imagem lembra a vocês? Nessa história havia carteiro? Conversem e procurem imaginar o que aconteceu. Que história é essa, gente? Que tem uma vovozinha, né? Que na verdade, esse aí é o lobo mau, né? Disfarçado de vovozinha. Mas na história de Chapeuzinho Vermelho, existia um carteiro? Acho que não, né? Então vamos lá, ó. Olhem o envelope e descubram por que o carteiro se assustou. Então tem assim, urgente. Ilustríssimo senhor Lobo Mau, casa da vovozinha, estrada do moinho. Ué, e o que o Lobo Mau estava fazendo na casa da vovozinha? Por isso que o carteiro se espantou, não é? Então nós temos aqui ao lado, ó, ILMO, é a abreviatura para abreviatura da palavra ilustríssimo, uma forma de tratamento cerimonioso, certo? Então, ilmo quer dizer ilustríssimo. Vamos aqui. Dá para imaginar um lobo e um cachorro recebendo ou enviando cartas? O que poderia ter acontecido com essas cartas, para essas cartas terem sido escritas? A primeira carta que você vai ler nessa unidade foi escrita para alguém um pouco estranho. Quem será? Vamos ler a carta e descobrir. Leitura 1. Carta, Senhor Lobo Mau. Então, nós temos aqui, olha, advogado? O que é que esse advogado está querendo com o Lobo Mau, né? Vamos ver aqui. Prezado senhor Lobo, escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito da sua avó, dela.
A senhorita Chapeuzinho disse-nos que a vossa senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, a avó dela, né, da Chapeuzinho, e usa as suas roupas, da avó dela, sem a sua permissão. Informamos a vossa senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Mudando de assunto, digo de causa, cumpre-nos informar a vossa senhoria que os 3 porquinhos e companhia limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de vossa senhoria de uma participação numa empresa de demolições, não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar nem soprar. Ou vossa senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-la na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente, Edviges Advirges. Ele é o advogado, certo? Que está cobrando ao lobo mau. Primeiro, quem vem cobrá-lo é a Chapeuzinho, que vai processar o lobo, né? Vai fazer com que tirem ele da casa da vovozinha dela, porque usa suas roupas, está lá sem autorização. Depois os porquinhos estão pedindo uma indenização, né? Por danos, né? Porque ele derrubou a casa dos porquinhos, né? Então, veja que é uma carta, né? De um advogado entrando em contato com o lobo mau. Mas quem já ouviu falar, gente, em um lobo recebendo carta, né? Então, Alan Alberg nasceu em 1938 em Croydon, Reino Unido. Ele escreveu mais de 100 obras infantis. Muitas dessas obras foram ilustradas por sua mulher, Janet Alberg. Além de O Carteiro Chegou, há outros livros do autor que foram traduzidos para o português. A Mulher que Ganhava Todas as Coisas, O Natal do Carteiro, Pêssego, Pera, Ameixa no Pomar, certo? Então, foi ele quem escreveu essa historinha, né? Esse trechinho que nós lemos aí assim. Então, aqui será uma interpretação que vocês irão responder, certo? Falando sobre o textinho que nós lemos acima. Primeira, segunda e terceira questão. Nós temos aí quarta questão, quinta questão também interpretação, sexta também, a sétima questão também, ó, 128. E vamos aqui à página 129. A carta que você vai ler agora é de um cachorro chamado Sam para sua dona, Gertrudes Leroy. Ela enviou Sam para uma escola de obediência. Qual será o motivo que a levou a tomar essa atitude? Leia. Então, vamos ver aqui uma carta pessoal. Cara senhora Leroy. Vamos ver o que diz aqui essa carta. Então, tem aqui um cachorrinho, né? Por que será que ele foi para a escola de obediência? Olha só, muito charmoso, né? Com lenço amarrado no pescoço. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a data, 6 de outubro. E para quem essa carta é destinada? Ela foi para a senhora Leroy. Então, nós temos, né, um cumprimento aqui, ó. Cara senhora Leroy. Os vizinhos se queixam mesmo de meus vivos? É difícil imaginar. Primeiro porque não vivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber, mas acredite, fui bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer que são eles que vivem me acordando no meio da tarde com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida aqui continua um pesadelo.
A senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. Sinceramente, seu Sam. PS. PS é uma observação, né? Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então veja, o cachorrinho Sam escreveu uma carta para sua dona, né? Se defendendo, né, das queixas dos vizinhos. Ele diz que, na verdade, quem é incomodado é ele, né? Porque os vizinhos fazem barulho com aspirador, né? E tem alguma questão aí sobre a lanchonete. Eu acho que ele deve estar aprontando também na lanchonete, né? Então ele fez uma carta pessoal, tá vendo? Ele próprio escreve a carta para alguém diretamente. E nesse caso aqui ele está se defendendo, né? Porque ele, no mínimo, está sendo traquino, né, bagunceiro, e a sua dona está querendo mandá-lo para uma escola de obediência. E ele é que manda essa cartinha para se defender, certo? Então, vocês irão também depois responder às atividades referente à carta de Sam, certo? Então, a aula de hoje foi só uma introdução, tá? Só um aperitivozinho sobre o que nós vamos estudar, né? Sobre o novo gênero textual que é carta, tá bom? Peço que vocês façam novamente a leitura das cartas, né? Da primeira para o lobo, ó, também a cartinha de Sam, para que vocês possam responder às atividades de interpretação de texto, tá bom? Na próxima aula, né, nós estudaremos mais detalhes sobre a carta, tá bom? Façam atividade com atenção, com bastante capricho, certo? E que na próxima aula nós iremos corrigir. Fiquem todos bem, um grande beijo da tia Pri e até a próxima aula.